Olá, bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais. Hoje, 17/5, mini dólar futuro, 60 minutos, fechamento de sexta-feira. Lá no grupo do Telegram eu fiz uma análise para o pessoal do 60 e destaquei que ele ficou devendo tanto o 100 aqui quanto o 127, ele não tocou em nenhum desses níveis e que ele poderia estar tentando, buscando esses níveis, né? Então, a leitura de uma abertura, de, um, de, um, de uma possível abertura do direcional, né? Estava bem complexo, estava bem difícil de ler. Então tinha que deixar o mercado abrir mesmo, tentar mostrar algum tipo de movimento para que a gente tente ir atrás do mercado, né? Não ficar tentando adivinhar fundo e topo, e sim entender o momento e ir atrás do momento. A gente está numa região de alvo. Quem me acompanha já há um tempo sabe que esse FIBO aqui é uma extensão já. Esse FIBO eu já estendi ele aqui para o fundo, pois ele era assim e ele chegou no alvo. Então quando ele tocou aqui 205, que eu posso estender ele, porque bem na verdade o alvo era o 61, né? O alvo foi aqui. Quando é rompido, você estende o FIBO. Como você chegou numa região também de alvo, tem essa. É um alvo de 60 minutos, né? É um alvo longo. Então vai ter algum tipo de briga, né, na região. Não vai ser fácil o preço tá passando por aqui, né? E é isso que tem se apresentado no dólar nos últimos dias aí. O dólar veio bem lateral aqui, teve um dia de direcional, mas depois aí faz 60 minutos de tendência e volta contra, faz grandes barras e depois barras contras, ou inside bars, né? Aqui teve essa grande barra aqui no dia 13, aqui já é 2 horas da tarde, e aí depois o fechamento do dia dentro dessa barra. Então tá bem brigado esses 60 minutos. Não tá fácil de dar um direcional, né? Então, se no 60 tá complexo de dar um direcional, não vai ser lá no 5R, no 10R, no 7R, você vai conseguir estar enxergando melhor esse direcional, né? Então a melhor coisa mesmo é estar esperando o preço estar mostrando o que ele quer fazer ali no momento, e aí você tenta entrar. É aquela também que você está preparado para pegar pontuação menores quando você enxerga que o dia está dessa maneira, apesar que dá para extrair bons trades, né? Dentro do método aí Renko Mais. Então vamos lá para o 5R para ver o que pode ter tido de oportunidades no dia dentro do mini dólar para quem usa o método Renko Mais. Então agora estamos aqui no 5R, fechamento de sexta, abertura num pequeno gap. Até eu falei pro pessoal, a melhor coisa que tem é esperar um gap, tá? Quando você não encontra um direcional no dia, pro meu operacional pelo menos, e para o que eu ensino também, aí eu falo, ó, pessoal, espera o gap. Se tiver gap, vai ser interessante porque ele pode dar um possível direcional. Não quer dizer que o gap ele vai subir como abriu em gap de alto, ou ele vai cair porque é gap de baixo. Porém o gap ele ajuda, principalmente por causa do Fibogap, tá? O Fibogap é uma ferramenta muito poderosa aí. Para quem ainda não assistiu meu vídeo, assiste aí o poder do Fibogap, que é magnífico, como que ela trabalha muito bem, como respeita os níveis. Então o preço, logo aqui na abertura, é complexo, nem vou estar falando dessa operação aqui, porque para mim não tem como estar fazendo essa operação. Aqui, para algum trader mais agressivo, talvez tenha a operação, tá? Para o iniciante é difícil,
muito difícil o iniciante tá pegando essa entrada aqui, 9h17 da manhã, segunda-feira. Não é fácil de pegar aqui não, tá? Por mais que é uma falha de rompimento de 2 box, é o tipo de falha que eu gosto, que eu falo, é um micro topo duplo, só que mais baixo, ó. Então ele está fazendo uma mínima, a máxima mais baixa, isso aí é bem legal, isso aí corrobora a venda, tá? E aí, é claro, essas vendas de abertura aí, eu não tendo a estender muito o meu alvo. Eu tento pegar o meu alvo menor, que é 8 pontos mais ou menos, então tem aqui, ó, 8 pontos e meio, testando a máxima, primeira máxima do dia aqui, ó. Se você vende e busca ela de alvo, ó, tem 10 pontos nela, bem interessante. E foi aonde o preço mais ou menos deu uma parada, né? Aí ele dá essa segurada aqui e nisso a gente já pode estar traçando o Fibogap. Traçou o Fibogap aqui. O preço segura no 7,6, só que é 5 box, então não tem nenhum tipo de entrada pelos padrões de box Renko mais, tá? Eu só validei as correções de 4 boxes. De 5 boxes, geralmente o mercado tende a mostrar algum tipo de movimento diferente. Ele solta um bear, tá? Aí é interessante porque aqui você poderia estar entrando vendido, né? Buscando lá embaixo, né? O 23, que é aqui, uau, 7,6, nós estamos na região de 7,6. A tendência é mandar para a região do 23, lá no fechamento de gap. A venda aqui é válida, porém, como vamos ver, ela segura, ela não vai, né? Então, ela chegou a andar aí 8 pontos a favor e começou a voltar. Se você tá com o stop lá em cima, você iria acabar sendo estopado. Então é o que eu sempre digo. Entrou na operação, o trade começou aí. Se você é como eu, não gosta de ficar aguentar correções, tudo mais, ou até mesmo uma questão de se proteger de, por exemplo, o mercado está falhando, como foi aqui, porque o mercado aqui ele apontou para baixo. Ele vem nisso, né? Ele vem apontando isso, ó. Eu tive uma falha de rompimento de 2 box e aí eu tenho um sinal de tendência de baixa, né? O bear. Porém ainda estava só dentro de uma correção, né? Então, é isso que eu falo. Vendeu aqui, se protege, porque querendo ou não, o trade aqui, né? O trend, por assim falar, como diria o Marco Rossi, é de alta, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está numa pernada de alta ainda, ó. Bem, na verdade, ó, perna 1, perna 2, isso aqui é a onda 3, eu tenho a 4 e a probabilidade da 5. Tá? Então eu estou bem no meio da onda 4 aqui, tentando vender uma tendência. E aí não tem. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado para você estar usando o bear, o bull, porque aqui numa tendência de alta você não pode estar vendendo esse bear achando que você vai pegar uma grande pontuação na tendência, tá? Porque ainda não tem tendência vigente de baixa. Isso aqui é uma correção. Aprenda a distinguir o ciclo de mercado, você vai entender que você está no meio de uma correção aqui. E aí, se você vendeu aqui, você vai saber que seu alvo está nas falhas de rompimento, tá? Que é o quê? Aqui é o fundo maioritário, é a mínima do dia. Esse aqui é o fundo minoritário. Então, se você vender aqui, o seu alvo está aqui. No meu operacional, não cabe, porque é 6 pontos que tem de alvo. E eu trabalho com no mínimo 8 pontos. Então, o trade ele não pode ter 8 pontos no máximo aqui de alvo para mim estar buscando. Ele tem que ter um pouquinho a mais para eu poder pegar meus 8 pontos tranquilamente. É essa a minha ideia sempre quando eu estou tentando entrar num trade. Aí eu entrei num trade para pegar 12 pontos. Esse trade tem que ter 15 pelo menos, para que eu entre e fique tranquilo, para que eu consiga extrair esse capital tranquilamente do mercado. Beleza? Aqui ó, também ó, 5 box, a compra é complexa aqui, não deu compra, né? Não deu compra.
aqui sim deu compra, tá? Aí a dinâmica que eu adoro trabalhar, essa dinâmica aqui, eu consigo ver muito bem essa entrada do 7,6 pro 111, tá? É muito legal. É muito legal de estar pegando essa dinâmica, mas é claro, você tem que validar ela, você tem que testar ela aí, tá? Para que tudo funcione direitinho a seu favor. Aí a entrada aqui, ó, são 13 pontos e meio, 14 pontos aí que eu tenho de alvo. Eu tenho meus 12 pontos, 10 pontos, ó, e ele vai direto. Tem uma correção de 3 boxes em cima do 100 aqui. O alvo é curto, tá? É muito curto. Eu não faria esse trade, mas o alvo é no 127. Ele não toca. Ele quase toca aqui, fica por um tique, 2 tique, não toca. Aí ele volta tudo. Ele solta esse martelo. É uma compra válida aqui? É uma compra válida, tá? Eu tenho um padrão de força, que é o martelo. O martelo, geralmente nos extremos, que é onde você tem que ver, ele arremete a força. Eu já tive um martelo na correção de 2 boxes aqui também, do mesmo jeito. Tá mais alto o fundo, tá? O microfundo aqui, ó, ele tá mais alto, ele tá testando um padrão e tá segurando num padrão. É uma entrada que é válida, porém ela é uma entrada com uma probabilidade de 50-50, tá? Então entenda também isso, quando você vai entrar num trade, olhe e se pergunte qual que é a probabilidade, tá? Principalmente, por exemplo, dando o exemplo novamente aqui do Bear. Se eu tô vendo que eu tô aqui, ó, só olhando essa última pernada aqui, ó, que deu, tá? Aonde eu ancorei o Fibonacci aqui. Então, se eu tô olhando essa pernada aqui, tá? Eu medi essa pernada aqui, ó. Vou botar bem grande para que fique nítido isso e claro. Então, se eu tô medindo essa pernada aqui, esse Bear aqui, eu tenho a certeza que ele pode ser uma armadilha, porque eu tô vendo que eu tô numa correção, tá? Eu tô no movimento de correção. E quem me assiste, quem me acompanha sabe, o movimento correcional geralmente ele vem em 2 puxadas, que é o A, B, C, em teoria, tá? Em teoria, entenda aí, são 2 puxadas na correção. Geralmente a correção ela é feita dessa maneira, não quer dizer que toda correção vai ser feita assim, tá? Mas geralmente dessa maneira. E aqui ela se fez dessa maneira, foi bem legal, bem interessante. É claro, se você vendeu e se protegeu, pode não ter pegado nenhuma pontuação, mas também não saiu estopado. Agora, se você vendeu e ficou esperando o preço cair lá para baixo para vir fechar o gap, você ficou pendurado numa venda contra a tendência, tá? E aí vai lá o preço e toca praticamente 127, começa aqui novamente, né? Como eu estava falando desse trade aqui, é válida a entrada? Mas é que nem, por exemplo, o Bear aqui. Aqui eu acho que tinha uma probabilidade um pouco maior, mas é 50-50 de dar certo. Então, não é fácil estar entrando. A melhor entrada é isso aqui, ó, desse momento aqui. Mas mesmo assim, com essa pernada que deu de venda aqui, a entrada na compra aqui não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Eu entendo se você às vezes não conseguiu entrar na compra, mas o alvo está lá, né? Era para ser 141, mas tem aí, ó, 127, 18 pontos. Você tem o 111 se falhasse 12 pontos. E no Bull aqui você tem 13 pontos, 14 pontos aí no 127 e lá no 141, 21. O preço segura, faz topo duplo e novamente não toca. Quando o preço ele vai para tocar o nível e não toca, testando pela segunda vez, é bom tentar esperar o preço formatar algum tipo de entrada de compra aí para tentar comprar de novo, tá? Porque se ele está negando o nível, a probabilidade é que ele tome um rumo diferente até. E aí você vai estar comprando um momentum de venda, tá? E aí o que acontece? O preço ele entra numa lateralidadezinha aí, ele fica brigando um pouco, e aí ele dá uma correção de 3 boxes aqui, né? Se você olhar aqui, eu tive sinais já
de movimentação, né? Que poderia estar indo para baixo o preço. Eu tive 2 box, correção, sinal de continuidade. E o mais interessante, eu tive o sinal da continuidade antes do sinal da tendência. Quando eu venho de um movimento muito forte, tá? Ó, quando eu olho para trás aqui, ó, eu tive um movimento muito forte de subida. Quando eu venho desse movimento muito forte de subida, e aí eu falho um topo e logo depois eu começo a apresentar sinais de venda, eu posso estar tentando entrar nessa venda mesmo. E aí, o que acontece? Aqui eu estou segurando, eu estou bem no 111, então eu posso tentar ou mandar pro 7,6, perdão, ou mandar ele de volta lá pro fundo, da onde ele veio, tá? Aqui, ó, no fundo 48. Então, se eu vendi aqui, eu posso estar buscando 11 pontos a 22 pontos de alvo. E o preço ele vai numa pernada só de queda, né? Uma bela pernada até. Eu solto um padrão de continuidade, outra venda, tá? Aqui é pro 23, porque eu tô vendendo 7,6 23, tá? Eu tô vendendo o filé, ó, 16 pontos. E o preço ele ainda dá um double bear, dá mais um bear no final. Aí eu tenho mais um double bear, bem aqui. Olha que interessante, né? Então, aqui, ó, entrada. Aqui eu já acharia arriscado, depois de um double bear, você entrar num bear. Mas aí, outro double bear, o que você pode estar fazendo? Aqui que eu falo. Se o double bear ali, ele deu até o outro, esse cluster aqui, essa caixinha aqui, então você vai lá e projeta para baixo do outro double bear, o mesmo tamanho, né? Você usa a ideia do cluster. E aí vai dar lá certinho. Então, por isso que eu uso o Fibo, tá? O Fibo ele dá essas distâncias bem interessantes para estar trabalhando. E aí você poderia estar fazendo isso, tá? Então, vai estar buscando aí, ó, mais 11 pontos. Então, 11 pontos aqui, mais 11 pontos aqui. E o que eu sempre falo, né? O que tem aqui? Repetição. O preço repetiu. O preço, ó, deu double bear. Isso aqui é um padrão raro de acontecer. Aí ele acontece 2 vezes no mesmo dia na sua frente, você não aproveitar, sabendo, conhecendo os padrões, é complexo, né? Não aproveitar isso aí. Eu acho que se você conhece bem a metodologia, a ideia é ter que aproveitar bem quando aparece. Se não aproveitou o primeiro, aproveita então o segundo. E aí o preço cai, vai lá no menos 11, começa a brigar aqui. Aí quando o preço ele começa a brigar na região do menos 11 e nem rompe para baixo e continua muito forte, nem rompe para cima, eu continuo com o Fibo dessa maneira, tá? Você pode estar invertendo o Fibo também. Você pode vir pegar e inverter esse Fibo aqui. Você pode pegar, fazer assim, tá? E olha lá, ele tocou um 2,7. Legal, né? O Fibo ele é bem legal de estar trabalhando. Eu vou estar também encerrando já essa parte do dólar aqui, porque vocês vão ver que o dia não movimentou mais. Depois dessa última movimentada de queda aqui, ó, e chega ao meio-dia, isso aqui é o período da tarde. Ó, do meio-dia até agora são 4h20 da tarde, 4h18 para ser bem, 4h45 para ser bem exato, quer dizer, ó, 4h18 é a abertura desse box aqui, ó, do 5R, tá? Ele começou a ser feito às 16 horas, 18 minutos e 23 segundos. Tá em um bom tempo aí. Então, sem liquidez já nenhuma aqui no final do dia encerrando mesmo. A última movimentação foi essas 2 perninhas aqui, entre as 2 e as 3 horas da tarde. E esse foi o dia do dólar aí dentro do operacional Renko Mais. Teve boas oportunidades até, não foi um dia que teve muita movimentação, né? Foi uma segunda-feira típica mesmo. Não é fácil estar trabalhando segundas-feiras, né? Eu falo, pessoal, toma cuidado sempre com a segunda-feira. Não é um dia que é muito fácil de se estar trabalhando. Porém, se você tiver calma, você tiver cautela, você consegue estar extraindo bons resultados, você consegue estar extraindo o valor do mercado.
Mas é como eu disse, tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que esperar aqueles padrões que você reconhece. Por exemplo, a melhor venda aqui do dia, querendo ou não, foi essa venda aqui, ó, onde eu tive um alvo total de 21 pontos, né? Essa aqui é difícil de pegar, é o primeiro, é uma falha de rompimento de 3 boxes, mas ela já veio, ela é a primeira falha que se apresenta no topo. Eu não gosto muito de estar vendendo isso aí, tá? É perigoso estar fazendo isso. Porque às vezes pode ser só esse box e o próximo pode ser só uma pausa na tendência que vira uma correção de 2 boxes e aí volta e te estopa. Mais uma coisa interessante, ó. Fractal 5. Quando eu falei o fractal 5, eu vim fechar o ciclo de mercado. Como eu sempre falo, olha o ciclo de mercado aqui. Que legal, que interessante, né? Do ponto zero ao ponto zero, como eu sempre ressalto. Tá aí. Beleza, então? Esse foi o dólar. Vamos agora lá para o mini índice futuro ver o que teve de bom aí no mini índice hoje. Mini índice futuro, 60 minutos. Fechamento de sexta e a probabilidade do direcional, né? Eu ajeitei esse FIBO aqui na semana passada, né? Como eu mostrei na sexta-feira, já quem não viu, só dá uma olhadinha no programa resumo do dia de sexta que você vai ver que eu alterei a ancoragem desse FIBO aqui e achei que ele ficou bem interessante. E aí esse FIBO está fazendo a dinâmica, né? Vamos dizer assim. Qual que é o pensamento dessa dinâmica que ele está fazendo? Então ele saiu do 111 aqui, ó. Ele brigou no 127. E aí ele tentou 61, falhou. Voltou no 41 e foi no 61. Então, a probabilidade era dele ir novamente até o 111. Geralmente quando o preço toca o 61, a dinâmica é ir para 111, porém ele segurou antes. Ele segurou aqui no 127. E isso começou a querer dar sinal dele querer mandar de novo para o 61. Pelo fechamento de sexta aqui, pela essa movimentação, então o que ele poderia estar fazendo? Ele poderia sim estar tentando de novo voltar no 27, fazer um fundo duplo aqui. E aí ele tentar voltar novamente lá pro 161, como ele poderia também estar indo direto com o 61. Não foi bem o que aconteceu no dia, porém foi mais ou menos isso, né? Hoje o mini índice foi muito melhor de estar se aproveitando das oportunidades do que no dólar até. O dólar foi um pouquinho mais complexo, o mini índice ele teve um direcional. E pelo mini índice ter esse direcional, então aí dia de tendência é dia de tentar tirar dinheiro do mercado, né? Eu vejo que muita gente às vezes tem problema com tendência, né? Sente dificuldade em dias de tendência, mas os dias de tendência é os melhores dias para nós. Então, a abertura também não era muito fácil de você estar apontando. Como disse, o negócio era estar esperando um gap, tá? E aí o mini índice hoje ele vai mostrar que nem sempre o gap ele vai pro direcional dele. Às vezes ele volta e faz outra movimentação, né? Então, dito isso, vamos lá pro 10R do mini índice para ver como que foi o dia hoje através do método Renko Mais. Então, 10R, mini índice, um recadinho aí para quem quer fazer minhas mentorias, tá? O preço promocional só é válido para esse mês. Ainda tenho vagas abertas para o Fibo Robô dessa semana, tanto da quinta-feira quanto do sábado. Tem aulas também no sábado. Qualquer coisa só no banner aí do canal tem o calendário das mentorias, tem os locais onde você pode estar tirando o resto das dúvidas comigo, tá? Então, se quer fazer a mentoria, quer ir para o canal do Discord nosso lá, onde vou estar te assessorando
mais próximo possível. Então, corre para pegar esse preço promocional. A partir do mês que vem, tá mudando os preços. Então, continuando aqui, perdão, 10R, fechamento sexta e abertura em gap. O mais bacana de tudo do Fibo, principalmente a questão do Fibo longo, é o que? Esse gap aqui, ó. E aí essa primeira falha de rompimento aqui, ela não quer dizer que é para você estar entrando, tá? Aqui. Porém, se ele segurar e der algum tipo de sinal, sem Fibo nenhum aqui, você pode estar tentando pegar algum tipo de posição, principalmente no mini índice, que quando o mini índice ele apronta para um fechamento de gap que ele fez, principalmente quando é um gap curto, né, 450 pontos, é legal estar usando ele como alvo. E aí ele vem e ele dá um sinal que é o mais bacana de continuidade, e aí ele solta a tendência. Quando ele faz isso também, além de você estar podendo entrar nesse trade aqui e ali buscar 300 pontos no mini índice, você pode também estar traçando o Fibogap. Opa, perdão. Atualizou o gráfico automaticamente. Então o que você faz? Topo, fundo. Beleza, tracei meu Fibo. É claro, eu vou traçar ele a favor do gap. É como eu disse. Ele tem que romper lá o menos 11 lá para mim começar a pensar em inverter ele. Então vamos continuar aqui. E olha lá, quando eu boto Fibogap, essa compra aqui do 7,6 para o 23, ela é válida. E é lá o fechamento de gap. E como é o 7,6, o 23 aqui, então uau, você pode estar até pegando um pouquinho mais de pontos. Na vez dos 300, você pega em 350. O preço passa um pouquinho, dá uma correção de 3 boxes. Essa perna com tanta força aqui é complexo estar reentrando novamente na compra aqui, tá? Dá para fazer esse trade? Dá. Só disse que é complexo, não disse que é impossível. E aí você comprou, você tem aí 230, 250 pontos mais ou menos de alvo também. Então tá bem em cima assim o alvo, né? Mas ele foi lá, ó. Aí ele dá uma falha de rompimento 3 box. Quer dizer que é para vender? Não. Principalmente por quê? Porque ela tá fora daquele padrão que eu gosto, tá? Bastante. Quando rompe topo, sim. Às vezes a falha ela anda um pouquinho e ela volta. Tá? E aí ou você vai estar pegando muito pouco ponto, apesar que aqui ainda deu aí 180 pontos, tá? Ou você vai acabar tomando stop, tá? Ou vai sair no zero, porque você tava, né, pensando que é uma falha de rompimento de 3 boxes com uma falha de continuidade. Não, isso aqui é só uma pausa, tá? Eu tenho muita força aqui para trás. Eu passei, por assim dizer, lotado pelos pontos aqui. Ele não respeitou os pontos, ele está indo. Então tem que ficar esperto também. Não tem, cuidado com a contratendência, cuidado. 4 boxes, nada de movimentação aqui. Apesar que aqui, esses 4 boxes aqui para cima aqui, do menos 11 aqui, pode me levar a isso aqui, ó. Aí eu inverter esse Fibo. Então eu apago esse, vou lá e boto um Fibo virado para cima, na mesma ancoragem, tá? Na mesma ancoragem. A ancoragem não muda. A ancoragem é a mesma, ó. É essa ancoragem que eu usei, é essa ancoragem que eu vou estar invertendo meu Fibo. E aí, inverto a ancoragem. E agora eu trabalho ele para compra, já que ele está se mostrando de compra, né? Principalmente porque, ó, a hora que eu virei por causa, ó, os 4 boxes aqui, ó, ele quase tocou um 4-1, pode ser, quase. Chegou a 1-2 tique. Então, quando ele voltou aqui, ó, se você já inverteu o Fibo nessa região por aqui assim, aqui, por exemplo, você teria comprado para tentar levar para o 61, né? Então você teria aí, ó, 440 pontos de alvo, tá? Tem a correção de 3 boxes a hora que toca aqui no 2,7, volta. Tem a correção de 3 boxes, o alvo continua o mesmo, tá? 350 pontos de alvo. E o preço vai lá e crava no 61, né? Cravou o 61, brigou. Aí ele faz um topo triplo com uma falha de rompimento 3 boxes. A venda
Aqui é para o 111, tá? Então você vai vender ali, você vai buscar aí 290 pontos mais ou menos. Porém, é claro que aqui você pode estar fazendo o quê? Ó, eu vou mostrar todo o trabalho do preço aqui, para estar falando sobre a diferença de quem carrega uma posição, tá? Que é o quê? Muita gente ouve eu falar, eu fiz um scalp de 300 pontos no mini índice, eu fiz um scalp de 12 pontos no dólar. Por que eu falo scalp? Porque para mim, scalp é uma movimentação de preço que eu pego com pelo menos até meia hora, tá? Até meia hora para mim é considerado em um scalp. É a ideia lá que eu carreguei, que eu trouxe do price action do Allbrooks. Tá? O Allbrooks, para eles, um scalp levaria aí mais ou menos de 3 a 5 barras de 5 minutos. Então, entre 15 a 25 minutos. Eu arredondei aí para 30, tá? Então, para mim, um scalp ele está dentro desses 30 minutos. E aí, acima de 30 minutos, né? Aí eu day trade mesmo. Tá? É a operação de day trade. Quem se posiciona e deixa o preço trabalhar para chegar até o alvo dele. Seria o que então? Seria a pessoa que ela entra aqui na venda, tá? Ela vai vender ali. E aí, ela vai trabalhar a mão dela, tá? Trabalhando qual? Primeiramente, o stop dela está mais acima aqui, tá? O stop dela não fica colado no padrão. O stop dela vai estar bem mais acima. Talvez ela faça até uma medição aqui com Fibonacci, alguma coisa desse tipo para estar colocando stop mais alto. E aí, a partir do momento que começa a se confirmar a ida do preço, né, rompendo fundos aqui, ó, aí ele vai trazendo o stop mais para baixo, que ele vai protegendo um pouco melhor a posição dele. Até o quê? Até o preço tentar chegar no alvo dele, que, por exemplo, seria esse teste de fundo aqui, tá? Então, para quem vendeu ali em cima, por que eu falo isso aí? Porque é a correção da venda, tá? Isso aqui é da compra. Isso aqui não é tendência de venda ainda. Eu toquei no 161, porém, olha a força que eu empreguei aqui. Então, calma. Como eu digo, muita calma. Deixa o preço te mostrar que ele te mostra. Mas se você vendeu aqui e foi trabalhando isso aí, você teve até 530 pontos aí de alvo para estar extraindo algum tipo de capital no mercado. Opa, perdão. Então, como eu disse, né, teve a venda? Teve. Dá para estar pegando um bom capital? Dá. Era tendência de venda? Não. Né? Então, temos sempre que ter olhando isso. Por isso que eu falo, olhem o mercado, a movimentação do mercado. Olha o mercado. Olha o macro do mercado, tá? E aí você vendendo lá em cima, querendo que o preço caia. Olha o macro do mercado. O mercado está vindo fazendo correções profundas, tá? Mas toda vez que ele fala correção profunda, pau. Fez correção profunda? Pau. Fez correção profunda? Então, cuidado. Entenda a dinâmica do preço, entenda o contexto do preço, entenda o ciclo de mercado, que aí ele vai te ajudar. É fácil entrar nessa compra aqui? Não. Bem complexo, tá? Não tem nenhum padrão. Eu não entraria. Aí eu tenho. Hoje foi os dias dos doubles, né? Tive double bear lá no mini dólar e aí eu tenho double bull aqui. Porém, infelizmente ele não foi tão assertivo, né? O preço ficou brigando nele, ó. O preço ficou brigando até que ele dá uma correção de 2 box e um bull. E aí você tem que fazer aquela, né, aquilo que eu comento sempre, né, da questão da repetição, né? E se perguntar, será que eu já vi isso no dia hoje? E já, né, ó, aqui embaixo, eu vou dar um zoom novamente aqui e vou trazer aqui para trás. Aqui embaixo, na abertura do dia, eu tive algo semelhante. Correção de 2 box, pull. Então, lá na frente, tá? Aqui na frente, quando aconteceu isso aqui, opa, perdão. Quando aconteceu isso aqui, ó,
é uma repetição, tá? Do que aconteceu lá atrás, lá na abertura do dia. Então, olha só. E aqui tá uma dinâmica que eu ensino que ela é rara de se pegar, mas quando ela acontece, ela te dá esses movimentos enormes aqui e muito bacanas de estar se pegando eles. Então eu formei um bull em cima de um 4-1 com 205 e um 61 juntos lá em cima, esperando o preço. E olha lá, o preço vai de primeira, direto e reto. Aí você pode estar até usando o entre alvos aqui, tá? Para estar fazendo sua saída, ó. Você tem aqui, ó, nada 470 pontos de alvo. E aí é onde a gente está agora no dia aí, caminhando para o fechamento, 2h05 da tarde, chegamos lá no 61. Tocamos novamente o alvo do 61 que foi dado lá pelos 60 minutos. Né? O Fibo ele trabalha muito legal mesmo. Esse Fibo aqui, gap, eu posso estar pagando. Então, como eu disse, quer aprender mais sobre ele? Quer aprender sobre os padrões? Me procura tanto no Telegram, quanto no Instagram, quanto pelo e-mail contato@rencomais.com.br. Eu sempre deixo na descrição aí do vídeo, tá? Procura ali também qualquer coisa aqui no banner do canal. Tem o link para a página oficial do calendário, tá, das mentorias. Tem de junho já lá também, só que junho o valor já vai ser outro. Beleza? Então esse foi o resumo do dia Renco Mais. Não foi uma segunda-feira tão movimentada, foi uma segunda-feira bem complexa e difícil, né? Como eu sempre falo, uma típica segunda-feira. Mas se você olhar aqui, ó, na questão dos níveis de Fibo, olha só que interessante, né? Eu saí do 161, fui para um 27 e voltei para um 61, fechar todo esse ciclo aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó, é um ciclo de mercado, tá? E é claro, dentro dele eu tenho menores ciclos de mercado. Eu tenho um ciclo de mercado aqui menor, eu tenho um outro ciclo de mercado que levou a toda essa movimentação de alta. Então, entenda o ciclo de mercado, entenda onde você está, que você vai conseguir fazer boas operações, vai conseguir extrair capital do mercado e vai conseguir estar realizando a tão sonhada viver de day trade. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo meu. No mais, sempre muito obrigado pela audiência de todos, pelo feedback aí, pelos comentários. Um abração aí e até o próximo vídeo.